Querido povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, com esperança renovada, fraternidade, diálogo, a todos um abençoado dia com a graça de Deus. Hoje, dia 15 de junho, terça-feira, 11ª semana do tempo comum. A comunidade dos pobres socorrem os mais pobres ainda. Aí se manifesta a graça e o amor de Deus, que possamos também multiplicar gestos de generosidade em favor dos mais necessitados. Primeira leitura, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 9. No ano 48 antes de Cristo, houve grande fome na Judéia e em Jerusalém por causa da colheita fraca do ano precedente, que tinha sido sabático, no qual os judeus não semeavam para que a terra pudesse descansar. Para atender à situação, organizou-se uma ajuda econômica em favor dos cristãos de Jerusalém. Depois do primeiro concílio de Jerusalém, Paulo prometeu que, em suas missões entre os pagãos, daria atenção aos irmãos de Jerusalém. Aqui ele aconselha as igrejas de Corinto e de sua província a realizarem a coleta que já haviam decidido fazer. E salienta que essa ajuda material é graça de Deus, muito maior para quem oferece do que para quem recebe. Além disso, como se tratava de somas elevadas, Paulo se preocupa em que a coleta seja administrada por pessoas de confiança. O salmo é o Salmo 145, 146, que é um hino de louvor, proclamando a fidelidade de Deus que fundamenta a confiança do povo. Uma pessoa convida a comunidade a louvar, confessando a sua fé. Exortação a não absolutizar a pessoa humana. Também os poderosos têm vida frágil e passageira. O único a merecer confiança absoluta é o Deus vivo, que se aliou com o povo. O motivo central do louvor é a fidelidade a Deus. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. É o refrão do salmo de hoje. O evangelho é Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto,
Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. A perfeição do amor, a exigência de amar os inimigos, revolucionou a mentalidade dos discípulos do reino. O Antigo Testamento recomendava agir com deferência em relação aos inimigos, mormente em certas circunstâncias especiais. A lei obrigava a conduzir o boi do inimigo, caso se tivesse desgarrados da manada. Ao inimigo faminto e sedento, deve-se dar comida e bebida. Ninguém poderia alegrar-se com a queda do inimigo. No entanto, não encontramos aí um ensinamento preciso acerca do amar os inimigos. Jesus deu um passo considerável em relação à tradição judaica. O amor evangélico supera o nível do puro sentimento ou o da relação de amizade. Amar consiste em estabelecer uma comunhão profunda com o outro, tornar-se seu intercessor junto ao Pai. Orai por aqueles que os perseguem e caluniam. Desejar-lhes, ao saudá-lo, um shalom pleno, ou uma paz plena, ou seja, saúde, prosperidade e bem-estar, e implorar para ele as bênçãos divinas. Bendizei aqueles que vos maldizem. O amor recusa-se a nutrir desejos de vingança contra o inimigo. Antes, esforça-se continuamente para fazer-lhes o bem. A motivação do amor ao próximo funda-se no modelo de agir do Pai. Quando se trata de fazer o bem às pessoas, ele não as divide entre maus e bons, justos e injustos, de forma a conhecer benefícios a umas e punir a outras. A perfeição do amor consiste na imitação de modo divino de agir. Por isso, o ideal do discípulo é ser perfeito como o Pai dos céus. Rezemos. Espírito de amor perfeito, coloca-nos no caminho da perfeição do Pai, que ama a humanidade, fazendo bem a todos os seres humanos, sem distinção. Amém. Assim seja. Que nós possamos abrir o nosso coração para todos e não deixemos de fazer a caridade aos mais necessitados. Paz e bem, um dia abençoado para todos.